precisar então para fazer essa peça? Desse molde aqui, que é o molde número 1, que é o corpo da nossa cadeirinha, tá? E o molde número 2, que é a parte de trás, onde nós vamos encaixar no encosto da cadeirinha. Eu vou deixar todas as medidas do molde lá no nosso blog, então entra aqui na descrição do vídeo. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar o link direcionando direto lá para o nosso blog, onde estão as fotos dos moldes com as medidas para quem quiser tentar reproduzir o molde em casa, tá? E também nós vamos ter o molde à venda lá na loja online, também através do WhatsApp. Vou deixar o número aqui do WhatsApp para vocês. Então, se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Vamos começar então na confecção da peça. Nós vamos precisar no molde da partezinha de trás, no molde número 2, uma vez no tecido de forro. Eu tô usando aqui tricoline de algodão, tá? E uma vez no tecidinho principal. E uma vez na manta acrílica não resinada, na gramatura 100, 150. Essa manta, ela vende em lojas de tecido, em lojas de aviamento, tá? É uma manta não resinada, não é a R1 nem a R2 que eu tô usando aqui, porque essa aqui não resinada, ela é mais fofinha. Mas se vocês quiserem usar R1, R2, pode também, só que não vai ficar tão confortável para o bebê, tá? A ideal para fazer essa peça, então, é a manta não resinada. Eu cortei aqui, então, no formato, né, do molde número 2. E cortei no formato do molde número 1, também uma vez no tecido de forro, uma vez no tecido principal, que é esse aqui, também tricoline de algodão, e uma vez aqui na nossa manta, gramatura 100 ou 150, para ficar bem fofinha a peça. Vamos começar, então, aqui pelo corpo, né, da nossa cadeirinha. Nós vamos fazer o seguinte, aqui no molde vai ter essa indicação aqui com as setinhas, tá? Que é onde nós vamos unir. Então, nós vamos fazer esse movimento aqui e vamos passar uma costura unindo esse pedacinho da nossa capa aqui, tá? Vamos fazer isso nos dois lados, ó. Vamos costurar unindo aqui e unindo aqui. Dessa forma e dessa forma. Vamos fazer isso, então, aqui com o tecido principal junto com a manta. Eu já posicionei a manta atrás do tecido principal, tá? E vamos fazer isso também aqui no tecidinho de forro. Então, nós vamos pegar e unir essa parte nessa parte. Nós vamos fazer assim, né? Com o lado direito pra cima. Vamos fazer assim e costurar aqui. Então, eu costurei aqui e aqui. Ficou assim, ele já ficou mais ou menos com o formato da cadeirinha. E aqui no tecido principal, junto com a manta, eu também costurei aqui e aqui, tá? Ficou assim. Para facilitar, na hora de a gente estar confeccionando a peça, eu gosto de passar um zigue-zague em volta aqui, fixando o tecido principal na manta. Pode passar uma costura reta, bem na beiradinha, ou um zigue-zague, o que vocês acharem melhor, tá? Porque aí facilita, né, a manta estando presa aqui no tecido principal. Agora a gente vai deixar um pouquinho de lado aquele ali, vamos pegar aqui o tecido e a manta referente ao molde número 2. E vamos fazer o seguinte, nós vamos posicionar aqui o tecido principal com a manta atrás, tá? E o tecidinho de forro na frente, vamos fazer assim, ó. Posicionando o direito do tecido de forro com o direito do tecido principal, dessa forma. E nós vamos passar uma costura aqui, tá? Só aqui nessa parte curva, tá? O resto nós vamos deixar aberto. Fiz a costura aqui, agora eu vou fazer uns piques, né? Na parte curva. E agora a gente vai desvirar. Acerta bem acertadinho e passa ferro, tá? Agora, nós vamos passar uma costura de pesponto para fazer o acabamento aqui, que seria uma costura pezinho de máquina aqui, fazendo toda essa curva pra gente fazer um acabamento. Fiz a costura aqui de acabamento, ó, tá? E aí, já aproveitei e fiz uma costurinha bem na beiradinha aqui também, prendendo tudo, pra facilitar agora na hora de a gente unir as duas partes, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte agora, ó. Eu vou posicionar aqui nessa parte, que é a parte do encosto. Essa partezinha aqui é a parte que vai na parte inferior, tá? Da cadeirinha. E aqui é a parte do encosto.
Vou posicionar aqui essa parte é que nós costuramos agora, dessa forma assim, sendo que vai ficar direito com direito, tá? Dessa forma, assim. E aí, nós vamos pegar aqui a parte do forro, também direito com o direito, vamos posicionar aqui, acertar bem direitinho, tá? Posicionando e acertando bem certinho aqui. E vamos alfinetar, né, ou colocar aqui uns grampinhos. Com tudo alfinetado, então agora nós vamos fazer uma costura em toda a circunferência dessa peça, tá? Eu vou deixar só um pedacinho aqui embaixo, só pra gente poder desvirar, tá? Então, eu vou iniciar a costura aqui, fazer toda essa volta e terminar a costura aqui, tá? Uma costura pezinho de máquina, fazendo toda a volta. Fiz a costura, então, aqui em toda a circunferência, deixando aqui aberto pra gente poder desvirar. E agora eu vou fazer uns piques nas partes curvas. Bom, então agora já fiz os piques, vou desvirar pra gente ver como ficou. Desvirado todos os cantinhos, né? Tudo certinho, ó. Essa aqui ficou a parte de trás, tá? Que é a parte da frente. Agora, nós vamos dobrar aqui. Vamos fazer uns pontinhos invisíveis aqui pra gente fechar, né? Essa partezinha por onde a gente desvirou. Fazer uns pontinhos à mão aqui. Ou passar uma costura bem na beiradinha com a máquina mesmo, como vocês acharem melhor. Na mão ele fica mais discreto e o acabamento fica melhor, tá? Depois disso, então, nós vamos pegar aqui o molde, referente ao molde número 1, vamos posicionar aqui, para estarmos riscando o local onde vai ser os cintos e as costuras, essas costuras aqui, que são as costuras que vão dar formato para a cadeirinha. Vocês podem fazer um corte aqui no molde. Posicionar aqui. E aí, vocês vão riscar assim. E aqui também. Com as marcações ali e aqui, né? Nós vamos passar, então, uma costura zigue-zague num ponto bem juntinho, tá? Fazendo todo o contorno nessa marcação aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Eu fiz, então, aqui as marcações, nessas marcações aqui, eu fiz só uma costura reta pra dar o formato da cadeirinha, tá? Então, eu fiz uma costura assim, assim e assim, ó. Aqui na parte de trás dá pra ver melhor. Fiz uma costura aqui, aqui e aqui, tá? Agora, para fazer as passagens de cinto, eu fiz uma costura reta primeiro, como se fosse um retângulo, ó. Em volta daquela marcação que a gente fez com o molde, né? A gente posicionou, riscou. E em volta, então, eu fiz como se fosse um retângulo. E aqui, aqui na parte do cinto de trás, eu fiz a mesma coisa. Marquei, né? E fiz aquela costurinha ali como se fosse um retângulo. Agora, eu vou abrir. E aí, eu vou passar um zigue-zague agora sim, contornando essa costura para fazer um acabamento aqui, tá? Então, vou fazer um zigue-zague aqui e outro zigue-zague aqui. Fiz, então, aqui o zigue-zague, ó, fica dessa forma, tá? Aqui também, fiz o zigue-zague aqui. Então, aí ele fica com um acabamento bem legal, ó, tá? Na entrada do cinto.
Agora nós vamos colocar uns elásticos na parte aqui inferior e nessa parte aqui do assento, porque a nossa cadeirinha ela tem uns encaixes, né, onde nós vamos encaixar e prender então a nossa capa. Aqui no molde também vocês vão encontrar as marcações, ó. Aqui tem as marcações para os elásticos daqui de baixo. E aqui, nesses pontos, tem os elásticos da parte superior aqui do nosso assento. E aí, a gente vai fazer essas marcações assim. E aqui na parte de baixo também, ó, nós vamos posicionar aqui e vamos fazer as marcações. Então, aqui nessa parte, nós vamos pegar elásticos de 5 centímetros, tá? Tem 5 centímetros de elásticos. Nós vamos posicionar aqui e vamos fazer uma costurinha assim, zigue-zague, aqui uma costurinha aqui de vai e vem, só para fixar essa pontinha aqui. Depois nós vamos fixar a outra pontinha aqui na outra marcação. E ele vai ficar assim como se fosse uma alcinha, tá? Ó, de elástico. Nós vamos colocar 3, tá? Nessas 3 marcações que tem ali no molde. E nessa parte aqui de baixo, nós vamos colocar 2, também a mesma coisa. Vamos fazer uma costurinha assim e uma costurinha aqui assim. Prendendo as 2 pontinhas. Vai ficar assim como uma alcinha, tá? Colocar 2 aqui na parte de baixo. Eu vou costurar esses elásticos e mostro pra vocês como ficou. Bom, gente, então eu coloquei aqui as alcinhas na parte inferior e também coloquei aqui as 3 alcinhas na parte de trás, tá? Agora nós vamos posicionar a capa na cadeirinha pra gente ver como ficou.